lá, vamos começar com o episódio aí do PMR. A gente vai falar hoje sobre síndrome de burnout. Então, vale a pena trazer uma equipe multidisciplinar para falar com vocês sobre essa, digamos que essa doença, esse sintoma, essa patologia que está vindo de uma forma muito agressiva, né, na maioria das pessoas. E com a volta do trabalho presencial, acredito, né, não é só isso, né, mas com combo, isolamento, retorno, tudo isso junto, acredito que vai vir alguns casos grandes sobre esse tema. Então, nada mais justo de eu trazer à mesa, né? Hoje temos aí o Roy e temos a Sâmia, né? O nosso hipnoterapeuta e a nossa nutricionista. O Caio não conseguiu fazer a participação dele hoje, mas no próximo ele já está aí conosco, tá? E aí, quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre o tema, queiram conversar especificamente sobre o tema com cada um de nós, os contatos já estão aqui debaixo na descrição do vídeo, tá? Lembrando que tudo que a gente for falar aqui são as nossas percepções, tá? E que nada daqui deve ser levado como a verdade absoluta, e sim como pontos de alerta, pontos de atenção, para você entender melhor como funciona no teu corpo, no corpo das pessoas que estão aí na tua família, ou aquelas pessoas que você ama, tá? Então, a partir do momento que você passa por algum estresse, já é um ponto já de tomar um ponto de alerta, né? Um ponto de observação, um ponto de análise, tá? É uma métrica aí, os sintomas que eu passei nas últimas 2 semanas, um ponto de métricas, né? Análise desses sintomas para a gente começar a entender. Bem, a gente já sabe, acho que até vou mandar o Roy já, a gente já sabe que o estresse é mental. Então, eu vou jogar aí para o Roy. E aí, Roy, o que você acha da síndrome de burnout? Você tem casos na mão? Vem Fala, muito galera, boa noite. Fala aqui em Sam, beleza? Cara, suave. então, eu já atendi casos de burnout, resumidamente falando, a gente vê que burnout está muito atrelado principalmente a trabalho, a serviço. A gente vê muitos profissionais aí nos seus campos de trabalho, como quem falou. O pessoal está voltando muitas vezes aí ao trabalho presencial e aí tende a aumentar a questão a síndrome do burnout, né? Que inclusive é uma palavra que vem do inglês aí ela é muito usada quando alguma coisa para de funcionar, quando alguma coisa chegou no seu limite, aí dá esse burnout, né? Explodiu, parou de funcionar, travou, não tem mais nada. Quando a gente traz isso para as questões psicossomáticas, isso está muito relacionado. Tem vários sintomas aí relacionados, né? Mudança de humor, muitos trabalhos que trazem muito estresse começam a fazer com que a pessoa não consiga raciocinar, gasta muita energia, tem um trabalho muito grande em cima para lidar com isso, tá? Então, nesse quesito, acaba que o burnout ele pode vir de diversas possibilidades, não só do seu trabalho estressante, né, ali onde o foco, como quem falou, está muito ligado ao estresse, né? Mas existem outras questões emocionais que podem ativar esse estresse também, tá? Como a gente já falou aqui em outras lives, quando a gente fala da questão emocional, a gente entende também que tem muito de comportamento, de hábito, de aprendizados que a gente vai tendo ao longo da nossa vida e as maneiras como a gente aprende muitas vezes a reagir ou a dar certas importâncias para determinadas coisas que podem aumentar nosso estresse, nossa ansiedade e chegar nesse desgaste tão grande que é o burnout, que vira o burnout, tá? Então, além dessas questões profissionais, gente que lida muito, por exemplo, médico, advogado, aí estão nas listas das pessoas com maior número de casos com burnout. Trabalhos muito estressantes, sem um período consistente, sem um período de horas trabalhadas, as pessoas trabalham além da conta, e aí muitas vezes, a Samia vai falar daqui a pouco da alimentação, e aí vai incluir a questão da alimentação, as pessoas que acabam não se cuidando, elas têm uma possibilidade muito grande de entrar nesse burnout. Como é que aqui do lado da parte terapêutica, da hipnose, principalmente, a gente pode trabalhar? Primeiro, eu sempre, particularmente, eu já tive casos de pessoa com burnout. Não era o foco do tratamento, mas no meio do processo a gente identificou ali que era uma das questões que envolvia o processo, então a gente trabalhou nesse ponto. Então, primeiro, uma coisa que eu gosto de fazer muito é primeiro identificar a rotina dessa pessoa. Porque ali, quando a gente trabalha aí, antes até mesmo de falar das questões emocionais, quando a gente fala de rotina, muitas vezes essa rotina da pessoa é tão estressante que ela não consegue se organizar de um jeito no qual ela consiga dividir as atividades dela de trabalho, ou seja, que a gente chama aqui, eu até fiz acho que um vídeo, não sei se a gente já falou disso aqui no PMR, mas as atividades de maestria, que são aquelas que estão ligadas ao nosso propósito, a trabalho, a um gasto de energia, com as atividades de lazer. Essas pessoas, às vezes, não separam isso muito bem. Elas estão muito mais tempo nos seus trabalhos, nas suas funções, que estão gerando esse desgaste de energia e estresse,
e às vezes elas não costumam dar aquelas pausas para poder também fazer atividades que mostram para elas que elas estão aproveitando a vida. E a maneira como essa rotina é feita pode levar, sim, ao burnout. Então, uma das coisas que eu primeiro gosto de analisar é a rotina da pessoa. Além disso, a gente vai analisar também toda a questão de vivência dessa pessoa, a história de vida dela, como é que ela responde, quais são as reações que ela tem, como é que é o ambiente de trabalho dela, usualmente, como é que ela lida com essas questões do dia a dia dela, tá? Além de analisar o histórico, que vai trazer ali provavelmente ali muitas questões relacionadas a comportamentos e coisas que foram aprendidas, né? Reações que ela teve ali que foram aprendidas ao longo da vida. E a partir daí, tendo esse diagnóstico mais apurado, tendo essa percepção mais apurada, eu procuro trabalhar sempre mexendo na questão emocional envolvida, nos gatilhos, nos aprendizados, naquilo que vai tangir o comportamento dessa pessoa nessas situações de estresse, e também trazendo ferramentas para que no dia a dia dela, ela possa ir mudando aos poucos essa rotina, colocando limite nas coisas que ela precisa fazer, entregando, claro, tendo que fazer o trabalho dela, mas sem que haja ali tanta sobrecarga, né? Enfim, claro que cada caso é um caso, mas a gente vai trabalhar ali de forma bem geral, mais ou menos nesse caminho. E a partir dali a gente vai desenvolvendo mais, vai afinando mais esse processo para descobrir coisas com detalhes mais, vamos dizer assim, inerentes a cada pessoa, né? Particulares de cada pessoa. Outra coisa também que eu acho que a gente pode falar aqui, até já lidando com a parte da hipnose, é a questão do sono. O sono é muito importante para que essas pessoas possam ter um tempo de recarga de energia e poder ter energia para lidar com essas questões no dia seguinte de uma outra maneira, de uma maneira mais tranquila. Tem uma série de processos que a gente sabe que elas ocorrem no nosso cérebro durante o sono. São processos importantes para que a gente tenha os hormônios necessários aí para lidar com essas questões também de maneira mais tranquila e calma. Então, da parte da hipnoterapia, eu acredito que a gente pode trabalhar muito nessas frentes. Mudança de rotina, percepção de hábitos, comportamentos, mudança desses hábitos, comportamentos, né? Que às vezes a pessoa tem consciência e às vezes não. Então, trabalhar nessa interpretação, nessa mudança, trazendo esse tipo de recurso. Mudança também desses aprendizados e dos gatilhos que geram ali também a forma como ela lida com essas situações estressantes, para que ela consiga lidar de uma maneira mais consciente e ir mudando isso aos poucos. E é claro que, do ponto de vista da pessoa também, ela precisa, no dia a dia, exercitar esses recursos que ela adquire na terapia para poder começar a modular melhor a forma como ela lida e tudo mais. E, às vezes, em alguns pontos mais extremos, quando a questão for trabalho efetivamente, porque a gente sabe que existem outras situações que podem também lidar, trazer ali a questão do burnout, que é, às vezes, a convivência que ela tem na família, o meio em que ela vive, familiar, às vezes pode ser muito complexo, pode levar a isso também e a outras coisas. Então, entendendo todo esse processo, trazer o máximo de recursos, mas essa pessoa precisa também, principalmente, né, eu falo sempre que a mudança vai da responsabilidade que cada um assume para poder executar essa mudança, no dia a dia, essa pessoa precisa também exercitar esse foco de mudança, tá? Porque senão ela acaba voltando, ou acaba não resolvendo o problema dela, ou ela acaba lidando com as mesmas coisas da mesma maneira. Então, é importantíssimo que ela tome consciência disso para que ela lide de uma maneira diferente no meio em que ela vive, no trabalho, em casa, seja né, no trabalho ou em casa, para que ela possa não chegar a esse limite, onde ela não vai ter mais ali, entre aspas, né, o seu funcionamento normal, emocional, e que ela possa ter mais tranquilidade. Então, acho que da parte da hipnose aqui é isso, é ajudar na parte do sono, ajudar na parte de comportamento, entendendo esses gatilhos e essas emoções, e também os aprendizados e recursos que ela pode adquirir a partir daqui, para ter uma vida com mais qualidade, mais tranquilidade. Acho que de uma maneira geral, eu acho que é isso que a gente pode trazer aqui da parte da hipnoterapia. E na dieta, hein, Sam? O que você acha? Eu vou explicar uma outra coisa que complementa o que o Rafa falou, na verdade. Eu vou fazer uma explicação bem grosseira, né? Que é para todo mundo entender, considerando que pessoas leigas também assistem. O estresse aumenta o cortisol e o excesso do cortisol pode levar ao burnout. Então, na parte da nutrição, a gente acaba focando não no burnout em si, mas como a nutrição, na teoria, preza sempre pela prevenção, então, para não chegar no burnout, eu tenho que dar um jeito de tentar corrigir esse aumento de cortisol. Então, eu vou dar, na verdade, umas informações sobre o cortisol, né? Que é o que vem antes do burnout. Eu nunca tive nenhum paciente que chegou falando, tenho burnout. Isso não. Né? E, claro, a gente não olha na cara do paciente e fala, nossa, esse daí ele deve estar com burnout. Ou então, não. Né? No meu caso, a gente precisa de exames considerando o cortisol, né?
Então, assim, o padrão ouro, para quem não sabe, não é cortisol sanguíneo, e sim urinário, né? Então, não é todo mundo que pede, tá? E não é todo mundo que sabe interpretar. Então, a questão tem alguns fatores que afetam essa produção de cortisol. Então, algumas coisas até o Rafa falou, mas eu vou explicar com o olhar da nutrição. Então, por exemplo, ele falou do sono. O sono, qual que é o ponto? A privação de 2 horas de sono, considerando o normal de uma pessoa que, sei lá, o meu são 6, o seu é 8 e da outra pessoa é 10. Então, 2 horas a menos do que o meu normal, ele já pode ser o suficiente para dar alteração no cortisol. Nicotina, então, o cigarro, o álcool, excesso de cafeína, alguns alimentos específicos, como, por exemplo, excesso de carboidratos, alguns anticoncepcionais que as mulheres acabam tomando também podem mexer com essa questão do cortisol. E o ponto que para mim é o mais importante, além do sono, é a obesidade. Então, assim, o paciente obeso, ele tem mais receptor de cortisol no tecido adiposo, porque como ele tem mais tecido adiposo, naturalmente ele vai ter mais receptor de cortisol. Só que o cortisol em excesso, ele auxilia no acúmulo da gordura visceral. Então, é como se fosse um ciclo. A obesidade puxa o cortisol alto puxa a obesidade, a grosso modo. Né? Então, acaba sendo um ciclo que é importante ter um olhar muito crítico para isso, de como que vai tratar essa questão. Não é só uma obesidade, pode ser todas as outras coisas que podem vir junto com a obesidade, por exemplo, o excesso de cortisol pode levar ao burnout. Então, esse é um dos pontos. A gente tem alguns alimentos que auxiliam na modulação do cortisol. Então, eu não sou muito fã de ficar dando dicas de alimento, porque eu acho que não é assim que funciona, mas eu vou soltar uns no ar aqui. Por exemplo, abacate. Meus pacientes sabem, eu adoro colocar abacate no meu plano alimentar, né? Se cabe no objetivo do paciente. Ele é um excelente modulador de cortisol e é uma gordura de boa qualidade, né? Claro, não é com açúcar, não é com adoçante, não é com algumas coisas que as pessoas têm o hábito de colocar. Alimentos fontes de vitamina C são moduladores de cortisol e alguns tipos de chás, como por exemplo chá preto. O que é o mais importante? Não adianta só a gente corrigir a alimentação, a gente tem que corrigir o estilo de vida. Eu posso estar com uma alimentação maravilhosa. Se o paciente está lá no pico do estresse, em vários sentidos, não só no trabalho, mas em casa ou em outras áreas, no relacionamento, enfim, não vai adiantar muito a gente só controlar pela alimentação, né? Por isso que a gente é feito de várias coisas, né? Que é o que eu explico para o meu paciente. Nós somos uma cadeira com muitas pernas. Se você tira uma perna, a cadeira não cai, mas se você vai tirando algumas pernas, a cadeira pode cair. Então, tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa importante, eu não coloco para o paciente períodos de jejum muito prolongados, porque o excesso do período de jejum pode ter mudança de alteração do cortisol. Mas isso é uma coisa que é muito delicada, tem que tomar muito cuidado como explicar isso para o paciente ou numa live. E um ponto bem importante, o cortisol ele é catabólico, então ele depleta, ele quebra nutrientes. Ou seja, se o paciente está muito estressado, com cortisol muito alto, ele pode se alimentar lindamente. Os nutrientes não vão para ele. É o que eu falo para o paciente, os nutrientes vão para o estresse. Então, o estresse é comedor de nutrientes. Né? Então, assim, aquela galera que não come bem, mas se entope de suplementação, de A a Z, e não controla o estresse com outros tipos de atividades, como, por exemplo, atividade física, vai ser complicado, porque você está alimentando, você não está alimentando no sentido de aumentar o estresse, mas você está alimentando só a questão do estresse. Como que eu vou explicar isso? Seria o consumo desses nutrientes, quando você está num pico de estresse, todo esse nutriente ele vai acabar sendo direcionado para, entre aspas, apagar esse fogo do estresse, é isso? Exatamente. Não é que ele cresce, você dá nutriente que faz crescer o estresse ou o cortisol, mas você só manda o nutriente para lá, justamente nessa intenção. O corpo ele tenta, né, resolver o que ele consegue resolver. Então, ele acaba depletando nutriente, você vai lá e suplementa, sem corrigir as outras coisas, meio que não adianta nada. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? É por isso que eu não gosto de chegar suplementando o paciente. Por isso que eu acho que suplementar paciente não resolve o problema, né? A gente viu um ponto bem importante no final de semana, né? Suplementar não resolve. Se você não corrigir outras coisas e não ensinar o paciente como escolher bem os alimentos,
e ele não conseguir modular esse estresse, ele vai chegar no burnout de outros jeitos. Então, não, tá? O burnout não é só da mente, não, tá? Que você falou. Não é só isso, não, tá, Kim? A Não, não gente é tem a só parte da mesmo, não. alimentação também, estilo de vida e tudo mais, né? Nisso, o Caio faltou aí. Ele ia poder explicar bem essa parte da atividade física, porque faz toda a diferença. É claro que um aumento muito grande de atividade física pode fazer um efeito ao contrário, né? Ao invés de ajudar a modular o cortisol, você pode acabar elevando o cortisol, mas aí eu nem vou entrar nesse método porque não é a minha área. Mas a mudança do estilo de vida é a base para resolver esse burnout, né? Não é só alimentação, não é só resolver a parte, né, aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Complementando aí, eu acho que é isso mesmo, é um conjunto das coisas, né? Tanto que quando a gente fala, é um ciclo total, tá pegando tudo, né? O seu estresse vai ter esse problema. Se o seu estresse está elevado, não adianta você se alimentar bem, porque a sua alimentação vai ser, entre aspas, aqui, bem entre aspas, anulada. Ela não está usando, o seu corpo não está absorvendo nutrientes, talvez como deveria. Ele tem É, uma perda, talvez, aí de absorção, pelo que você está falando. Então a gente trabalha uma parte ali, vamos dizer assim, trabalha na parte emocional, focado na questão do estresse, identificando todos os possíveis pontos, e óbvio que um deles, eu falo para todos os meus clientes, não adianta você trabalhar só aqui a questão emocional se você não vai mudar o seu estilo de vida, como você me falou. Então vai buscar, eu sempre falo, vai buscar um nutricionista, porque por mais que você acredite que você está se alimentando muito bem, às vezes, com base em todos os seus exames que a nutricionista vai pedir, talvez tenham coisas ali que você nem está sentindo, não está percebendo, e isso pode fazer uma diferença. Então, uma coisa acaba impactando na outra e vice-versa. Assim como a alimentação também não estando muito boa, acredito eu, aí você me corrige, Sam, você vai ter problemas de hormônios e estresse e, consequentemente, questões emocionais que vão começar a surgir, muitas vezes, a partir da alimentação, né? Então, às vezes você está super bem emocionalmente, mas está se alimentando mal, dormindo mal, você vai gerar estresse, desgaste de energia. E aí esse estresse vai fazer com que essa alimentação também não seja absorvida. E olha o ciclo que vira. não é a alimentação que causa o estresse, mas a má alimentação, Isso. ela pode, não é causar um estresse, mas ela pode não te dar substrato suficiente para você ter energia para fazer atividades, e isso pode ser muito estressante. Porque Sim. você está acostumado a fazer o seu trabalho normal, de repente você fala, não, peraí, por que que eu não estou conseguindo render no meu trabalho dentro do normal, não um rendimento, né, fora do Ah, normal que às vezes as pessoas buscam? Então, pode impactar negativos nesse caso, com certeza, né? Com certeza. às vezes diminuição, assim, aquela pessoa que fala que tá com a sensação que a memória não tá muito bem, ou não tá conseguindo focar, não tá com energia, tá tudo relacionado, isso pode impactar com certeza, né? Não, vocês já devem ter escutado algum paciente que falou assim, nossa, mas eu já ouvi isso muitas vezes. Nossa, mas eu me alimento tão bem e eu não tenho energia. Ou eu não consigo fazer minhas atividades. Às vezes, ele se alimenta lindamente, mas tá faltando aí as outras pernas da cadeira serem Uhum. consertadas, né? Ou serem encaixadas. Não Sim. adianta, senão não adianta. Né? Uma meditação, por exemplo, Uhum. né? Acredito que o Kim vai falar sobre isso. Pode ser Não, a base do problema, para resolver o problema, né? Uma É, delas. aqui, na verdade, eu comentei, né, nas últimas 2 semanas, a questão do comportamento. A questão é que, na visão nossa, que a gente fala energética, é mais do Jing. Então, o Jing engloba tudo isso. Tem a questão da alimentação, tem a questão da atividade física, tem a questão da atividade psicossomática, né, que é a emocional, a mental, e tem a questão do ambiente, né? Então, uma pessoa estressada no ambiente, automaticamente já começa a pipocar na pessoa que era saudável e ela começa a ficar estressada. Eu tenho um caso de família mesmo, que a pessoa ela tem a pressão baixa, só que aí começa a pipocar estresse, ela começa a ter pressão alta, daí ela começa a ficar louca, tipo, surta, começa aí que ela começa a dar coice em todo mundo. Mas antes desse episódio, ela é tranquila. Então o ambiente incomoda, né? Então, na uhum. verdade, é a composição de vários itens, Uhum. né, que incomoda a pessoa, né, que estimula, não é que causa, né, mas estimula, ela fica mais propensa a ter Uhum. episódios de burnout, né. Uh, então, sim, faz tudo, essa cadeia, né, que a Sam falou, total sentido, que foi o que eu comentei, né, na questão do Jing, etc. Né? Para quem não sabe o que é o Jing, é a visão mais integrativa que a gente fala na medicina chinesa, né, ele engloba tudo, né, tanto ele é mais complexo, mas isso bem superficial seria atividade física, atividade mental, atividade emocional, atividade sexual, atividade do trabalho, a dieta, engloba tudo. E
Uma das frentes que a visão energética passa, tem a questão da meditação, né? A meditação, só a meditação, né? Então essa questão da respiração, né? A questão de ficar em conexão, né? É que a meditação e a hipnose não tem tanta conexão, né? Mas o objetivo mais da meditação é só aliviar. Tipo, a hipnose é resolver. Fica claro isso? Tipo, a meditação respira, entra em conexão, né, acalma aquele problema, claro, que depende da meditação, né? Hoje tem mais de 300 tipos. Mas a meditação em si é só aquela parada de respirar, esvaziar, né, o copo, esvazia a xícara ali para depois resolver. Na meditação em si não tem como resolver, porque a meditação, mesmo você fazendo diariamente, você não aprofunda tanto, se for uma meditação diária. Aí tem as meditações de tratamento, aí sim, aí fica que nem os monges lá, fica 8 horas, aí sim, nessas 8 horas, né, você se reconecta com você mesmo. Só que aí tem que ter um ambiente propício. Só que hoje, quem está no ambiente propício? Dos monges. Mano, os monges meditam 8 horas por dia. Quem ser que está assistindo tem 8 horas no dia para meditar. A gente tem 5 minutos. Então, a meditação no Ocidente não gera essa questão de essência, tá? Isso pode ser uma crítica, mas não pode ser usada como a meditação vai resolver tudo no Ocidente. Não dá. Porque é um processo. Né, tem que ficar fazendo todo dia, desde criança, blá, 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 né, alimentação, é associar. Então, acho que a hipnose em si, ela difere aqui no Ocidente essa questão. A hipnose ajuda em algum aspecto, a meditação ajuda em outro aspecto. Unir os dois seria melhor. É só hipnose? Não, tem a terapia, né, depende, né, da empatia do paciente, da pessoa gostar. Porque tem paciente que gosta mais da hipnose. Tem paciente que odeia hipnose, acha que, né, o Roy deve falar, puta, acha que é charlatanismo e vai o quê? Procurar outras coisas, assim como a acupuntura. Tem gente que acha que é charlatanismo, que é O mentira. que eu falo, desculpa te cortar aí, Kim, mas o que eu falo sobre a hipnose é o seguinte, na verdade não existe hipnoterapia. O que existe é uma terapia com o uso da ferramenta hipnose para potencializar resultado. Então a hipnoterapia não é um tipo de terapia. A gente usa diversas técnicas, até baseadas em outras terapias e em neurociência, para utilizar a hipnose para potencializar isso, conhecer um pouco do cérebro. Quando você estava falando de meditação, se a gente for trazer aqui para a parte fisiológica de neurociência, a gente começa a ver que a meditação funciona porque você está fazendo... Nosso sistema, o estresse é gerado pelo nosso sistema lá, o simpático, o mecanismo de defesa. Acessa, começa a liberar cortisol, adrenalina e tudo mais. A meditação, quando a gente começa a se concentrar somente naquela tranquilidade, no jeito que você... Porque não é respirar de qualquer jeito. A meditação exige uma respiração correta, com contagem, etc. Quando você começa a se concentrar naquilo, naquela forma de respirar tranquila, essa informação que é passada para o seu cérebro vai ativando o seu sistema parasimpático. Ou seja, vai diminuindo essa produção desse cortisol, dessa adrenalina, e por isso você vai tendo um alívio do sintoma. Então, a meditação é importante, ela te ajuda nisso, de aliviar, como quem falou, de aliviar o sintoma. A terapia, não importa a linha que você vai fazer, você pode procurar um psicólogo, às vezes, dependendo do caso, se os hormônios estiverem muito desalinhados, você vai ter que procurar, sim, um psiquiatra. Não existe uma terapia melhor do que a outra. E, às vezes, a hipnose para alguns casos mais específicos. Mas a terapia, no fim, é aquela que você se sentir melhor. Hipnose, psicólogo, psiquiatra, sei lá. Aquela que fizer sentido para você naquele momento, né? Eu digo que todas elas são ferramentas. Assim como a Sam fala que existe as pernas do banco, né, da cadeira, as terapias, as diversos tipos de terapia que você tem são ferramentas. Às vezes você vem fazendo psicoterapia, vai tendo várias melhoras em algumas coisas. De repente, num determinado ponto, você pode entrar com uma hipnose porque a terapia ali não está tendo o mesmo resultado efetivo, tá? E aí você usa uma terapia qualquer, vamos dizer assim, a terapia com a hipnose para poder ter uma potencialização desse resultado. E aí vai. Mas é importante até mostrar esse lance, juntar essa informação que o Kim falou da meditação, porque talvez ela não resolva o seu problema, mas o simples fato de você fazer essa respiração concentrada, com contagem, é como se você estivesse acalmando o seu sistema e ele está mandando informação para o cérebro. Tá ficando tranquilo, tá de boa. O parasimpático começa a ser ativado e ele, então não preciso liberar mais esse excesso de hormônio aqui, porque tá tranquilo. Apagamos o incêndio, vamos acalmar. E você tem realmente uma sensação de melhora, tá? Só para complementar aí, Kim, desculpa cortar. Não, tá tranquilo. Mas, no geral, funciona para isso, tá? Então, a meditação, ela ajuda, né? Tanto que aí depende, né, do estilo da meditação. Aí a gente associa com a música,
a musicoterapia, né? Na visão energética, a musicoterapia a gente trabalha bastante, que são os mantras, né? A vibração de onda pelas cordas vocais, tanto internamente, que como eu tô meio zoado também da garganta desde a semana do dia 6 de maio, eu não vou conseguir fazer o mantra certinho, né? Mas aí só que você solta, isso já vibra a frequência de ondas dentro do teu corpo. Então, sim, a musicoterapia ajuda. Ah, mas é só os mantras? Não, os mantras são mais legais, né? Porque tem uma composição, né? Cada chakra tem um mantra, e aí a gente emana esse mantra específico. Mas as músicas, música mesmo, né? Pegar uma banda boa aí, que você gosta, né? Não uma banda que eu gosto, mas a banda que você que está me assistindo gosta, o paciente gosta, que acalme ele, pode ser usado também como ferramenta, pelo menos eu uso bastante, né? Então, vou trazer umas músicas mais calmas, né? Então, essas músicas mais orientais, com sino, com harpa, é um exemplo que a gente pode usar como meio de associação, tá? Aí as questões das luzes também, né? Então, quando você está muito estressado, geralmente, jogos de luzes também pode te acalmar, mas também pode te acelerar, tá? Então, não é só luzes, né? É cor, né? Historicamente é o que você vê, né? Então é uma cor. Ah, mas quem é aquele lá que não consegue ver o verde? Não é albino, tem um nome, esqueci. Daltônico. Daltônico. E aí, como que funciona o daltônico? Aí a gente entra na questão da música, tá? Então a gente vai ajustando, né? Óbvio, né? Se eu corto o fio verde, o cara não vai ver, né? A pessoa não vai ver. Eu tenho um amigo daltônico, é meio cruel isso pra mim. Puta, é cruel, porque é a mesma roupa e ele vai vestindo a mesma roupa e vai rodando. Mas aí quem é surdo, então vai ter essas questões. Então a gente vai ter que adaptar. Então a meditação é uma boa, a cromo, né, que é das cores, é uma boa, a musicoterapia também é uma boa, tá? Então a gente vai juntando, associando todas essas técnicas, junto com as, né, que é o que o Roy falou, que são várias ferramentas, né? Não existe uma técnica espetacular a que vai resolver a parada toda, e sim ferramentas, né? Que é o que eu costumo falar. Tem a chave de fenda, a chave Phillips, o alicate de bico, o alicate de corte, chave inglesa. Então, cada ferramenta vai ajustar melhor aquele problema que você que está assistindo a gente agora tem e sofre, né? Do burnout, ou do estresse, ou qualquer patologia, qualquer sintoma que você tenha. Tá? Então, a gente que vai ter que ajustar, você vai ter que saber, né? Qual que ajusta melhor com você e vamos ter que, né, rodar na sua sensibilidade. Tá? Então, na visão energética, ela engloba muitas coisas, mas o objetivo que pode piorar é meio que igual, tanto na visão oriental quanto na visão ocidental, que é esse comportamento inadequado, esse comportamento equivocado que a pessoa vem a ter. A gente ajusta isso, né, que são essas pernas da cadeira ou perna da mesa, que a Sam falou, e aí a gente ajustando isso, a gente consegue, né, fazer um processo, né, um programa, um planejamento para reverter o sintoma desse nosso paciente, tá bom? Então, na visão geral seria isso. A acupuntura funciona? Funciona. A acupressão funciona? Funciona. A terapia manual funciona? Funciona. O reiki funciona? Funciona. Tá? Então, praticamente todas as técnicas orientais, energéticas, né, vamos dizer assim, tem uma resposta bem bacana. Claro, aí depende muito da capacidade, da sensibilidade e empatia da pessoa que vai receber a técnica com a técnica, né? De nada adianta eu falar para fazer acupuntura se a pessoa odeia acupuntura. Aí já criou a trava, aí tem que, né, já bugou, né? Então tem que rodar esse fluxo de conexão, né? Tanto da técnica quanto do terapeuta, da empatia no geral, tá? Calma aí. Perguntinha no YouTube. Os ciclos femininos podem estimular algo? Acham que durante o ciclo menstrual deveria ter um cuidado redobrado? O que vocês acham aí, na visão ocidental? Com certeza. Porque são picos hormonais, né? Isso. São picos hormonais, então, assim, tem que olhar com mais cuidado. Por que que é importante a mulher saber sobre o próprio ciclo, né? Ela sabe aonde ela tá, ela consegue ter uma ideia de como que ela funciona naquele período, e ela consegue, a melhor palavra, na minha opinião, é modular. Então, assim, tem estilos de picos hormonais diferentes, não é porque são duas mulheres que elas têm igual, então cada mulher tem o seu próprio tipo de ciclo. Então, é importante entender o seu ciclo, conhecer o seu ciclo, se conhecer e fazer essa modulação conforme o seu ciclo. Claro, não por conta própria. É importante procurar uma ajuda profissional para isso, né? Porque existem maneiras de fazer isso pela alimentação, por exemplo,
né? E eu acredito que talvez essas técnicas que você falou, Kim, também ajudem muito, especificamente nos ciclos, né? Porque até talvez uma auto-hipnose, alguma coisa assim também funcione. Porque você consegue modular o seu próprio ciclo, né? Dentro dos seus picos de. A gente tem ideia de, dependendo dos sintomas que a gente tem, qual é o hormônio que está ou alto ou baixo ou desregulado. Se a gente se conhece, a gente consegue saber. E com isso, consegue ter armas para poder tratar isso, né? Armas Sim. não, né? Ficou feia essa palavra. Vocês entenderam? Ter ferramentas. Ferramentas. Põe ferramentas. A arma ficou horrorosa. Vocês Pega terem umas armas nerf. nesse período, dependendo de como tiver os hormônios, pode ser perigoso. Exatamente. Não, mas eu acho que é bem por isso, é bem por aí que a Sam disse mesmo. A questão é que você tem picos de hormônios, né? Então você tem uma alteração no seu funcionamento normal dos hormônios. E aí, muito disso vai ativar lá o sistema que eu disse, sistema simpático, tal e tudo mais. Então você pode usar dessas técnicas, meditação, auto-hipnose, e até talvez entender se pode haver questões emocionais relacionadas a essas mudanças de hormônio que potencializam, né, nesse período, o seu estresse. Então, de repente, você pode trabalhar em questões mais profundas para poder modular melhor isso e também usar, sim, auto-hipnose nesses momentos para que você possa ter essa regulação maior do parasimpático, diminuir ali essas questões dos picos hormonais, né? A meditação, a respiração, tudo isso pode ajudar com certeza, tá? Eu acho que são ferramentas que agregam muito mesmo nesse processo aí. Show. Na verdade, na visão energética tem total conexão. Hoje às 8, né, mais da tarde, 8h20, eu vou começar a explicar isso, mas tem total conexão. É questão de movimento, eu não vou entrar muito profundamente aqui, mas é uma questão de movimento que interage ali dentro. Então, é só isso que vai acontecer? Não. O Roy falou da insônia. A insônia pode gerar esse estresse, né? Se a pessoa não dorme bem, acho que o Roy Assan falou, né? Se não dorme bem, não produz hormônio, né? Os neurotransmissores, bugou. Na menstruação é a mesma coisa. Essa diferença de hormônio interno, né? Que a mulher tem, né? Pô, a menstruação, né? O período menstrual da mulher é bem agressivo. Tudo isso pode alterar internamente também. Tá? A questão, aí a gente traz para a visão energética, muito yin ou muito yang, dependendo da mulher, aí altera o padrão mental e emocional, altera a dieta, altera tudo. Mas também tem outro problema, que, por exemplo, trazer o exemplo da respiração. Olha que louco. Mas ele vai desencadear outros problemas. Então, por exemplo, um problema de acne, aí o Roy acho que vai entender. O problema de acne, se a pessoa, né, no caso da mulher, né, a mulher da menstruação aqui, se ela tem uma acne e aparece essa acne num lugar esteticamente que ela não gosta, afeta também todo esse ciclo, tá? Olha a viagem, mas é uma viagem que faz conexão. Então, isso, uma acne, uma espinha, em qualquer lugar que não é esteticamente, mexeu na autoestima da mulher, pega no movimento água, fica com insegurança, medo, incerteza, ela começa a ficar puta. Aí ela passa todos aqueles negócios no rosto para melhorar. Às vezes o produto não é bom. Aí piora, ela fica mais pé da vida. Aí entra em estresse. Tá? Então aí ela não dorme bem, ela fica, né, naquilo. Então ela vai fazer uma entrevista. Tá com acne, vai fazer a entrevista, aí tem que passar base, aí puta, aí buga tudo. Tá? Então ela tem alergia para aquele produto, né? Então pode acontecer. Tá? Então não é só isso. Então a menstruação também é um dos itens, mas se a gente aprofundar e trazer vários casos, que eu já peguei esses casos de cliente que é assim, pode ter. Então uma coisinha que mexa com a estima da paciente também pode aparecer. Tá? Então é um conjunto de coisas. Tá? Então sim, ciclos femininos são bem intensos, né? Então, sim, pode alterar tudo. E aí a gente pode usar, que a Nelson falou, dá para fazer? Dá, a meditação é uma delas, a dieta é outra delas, a fitoterapia é outra delas. E eu lembrei de uma técnica que era... Puta, como traduz isso aqui? É o Qigong, que é uma prática chinesa, que lembra o Tai Chi, mas é um Qigong, o Qigong é mais interno. Tá? O Tai Chi meio que mistura meditação com
atividade física, né? É uma defesa pessoal, para quem não sabe, o Tai Chi é uma defesa pessoal, mas o Qigong é muito mais de liberar energia. Então, meio que a gente exterioriza energia perversa, exterioriza energia ruim. E o Qigong se faz muito em hospitais. Na China se faz muito em hospital. Não se faz no parque, é errado. Você pode fazer em casa, né? O Qigong é mais para fazer em casa. Então, tipo, eu tô com insônia, né? Estimula aqui, tô com uma dor, estimula aqui. Então, você pode fazer. Mas o Qigong em si, se pegar na essência mesmo, era uma atividade, né? Era uma prática física que era feita nos hospitais, né? Na época mais antiga da China. Então, a gente pode usar o Qigong para esses problemas. É que eu não consigo, que eu tenho que mostrar, né, as posturas, mas esse é um tema bem interessante, é que eu não sou expert, eu não sou monstro em Qigong, né, em Tai Chi, né, eu tenho o Fabrício, que é um parceiro meu, um brother meu, né, estudou comigo, um amigo, que aí a gente dá treinos e cursos sobre isso, né, aí quem quiser, posso até deixar o contato dele depois no Instagram, sobre Qigong e Tai Chi, ele manja pra caramba, tipo, ele só faz isso há 15 anos, então eu acho que ele manja um pouquinho assim mais que eu. Mas ele manja demais, e aí essas atividades funcionam para isso. Então, para mulheres que sofrem com isso, né, do período menstrual, eu indicaria o Qigong. Muito mais rápido, né, que aí a Sam e o Roy estavam falando, de trabalhar internamente. Né, a mulher sabe, toda mulher sabe, né, quando sofre, quando não vai sofrer, qual mês vai vir pior, quando vai. Então, se a mulher já tem esse gatilho instalado e ela já sabe fazer o Qigong ou o Tai Chi internamente, já facilita muito o processo. Né? Então é que nem a auto-hipnose, né? Tipo, puta, vai começar a travar, vamos desativar aqui o gatilho. Aí solta. Tá? Então, essa questão. Tá? Então, respondendo e aprofundando, eu usaria isso. Tá? Então, uma outra técnica que eu acho bem bacana da visão energética é o Qigong. Tem alunos que fazem também. Posso deixar o contato deles também no Instagram. Que... Puta, aí fugiu o nome. Mas eu vou lembrar aqui. É que agora tá na pressão, é ao vivo, eu não vou lembrar o nome. Mas tem aluno aqui, tem o Fabrício que estudou comigo, mas aí eu deixo lá e vocês podem conversar, quem tiver interesse aí. Mas eu acho que foi isso. Ficou claro aí? Acho que foi. Eu acho que o ponto principal é você saber dos seus sintomas, né? Assim, nem todo ciclo é igual, nem todo mês é igual. Isso dá mesma, comparando uma mulher com a mesma mulher. Sim. Então, assim, não necessariamente o mês anterior foi igual e nem o próximo vai ser igual a esse. Então, se você souber os seus sintomas, fica mais fácil. Fica mais fácil. Olhar para os sintomas e aí, né, agir em cima deles. Nem sempre precisa ser ruim, precisa ser difícil, nem todo mundo é assim. E não é porque é assim, que sempre foi assim, que tem que ser assim sempre. É o autoconhecimento, né? Dá para arrumar isso aí, gente. Bora arrumar isso aí. Pelo amor. E nesse caso também, acho que acaba até, de novo, se a pessoa já está numa rotina complicada, o trabalho é difícil, não sei o quê, quando chega nesse período, pode ter uma tendência de piorar, muitas vezes, dependendo do que ela estiver vivenciando na vida dela, no dia a dia dela, no trabalho dela. Eu acho O que isso pode estresse. potencializar, vai potencializar o estresse, você distribui aí nesse momento, que é um momento já de pico natural, né? Então, eu É acredito que porque pode. os hormônios podem ser produzidos ou insuficientemente ou exacerbadamente. Show. Então, aí pode acontecer de piorar a situação, sim, em vários aspectos. E o burnout não é brincadeira, é um negócio que precisa ser trabalhado. Tem como você buscar várias ferramentas para melhorar, e eu acredito que é importante não deixar de lado. E, de novo, acho que uma coisa que a gente sempre fala aqui, e acho que vale reforçar, é o seguinte: se tá incomodando, se tá doendo, procura, porque tem coisa errada. Tá? Se você tá bem, tá tranquilo, no geral as coisas estão funcionando, você não tem que ficar sentindo dor. Não deixa aquele incômodo se adaptar. A gente vê, principalmente no mercado de trabalho, muita gente, às vezes, excessivamente preocupada, às vezes até por questão de autoestima, de autoconfiança baixa, de, não, eu preciso me submeter a esse tipo de atividade nesse tanto de hora, porque eu não sinto que eu sou capaz de conseguir coisa melhor, ou coisa diferente, ou coisa com mais qualidade de vida. E aí, às vezes, essas questões dessa crença que você tem vai impedir de fazer com que você busque soluções e de repente, que faça você perceber que a sua saúde tem que ser mais valiosa do que qualquer trabalho. Trabalho é importante, mas tudo na vida tem que ter equilíbrio. E se essa atividade que você está exercendo aí, né, que a gente, tô falando da atividade, mas é que no burnout, normalmente, ele está conectado com as atividades, com o trabalho, etc. Claro que, como eu disse, tem outros casos, mas é perceber que se tem uma coisa que tá funcionando ali a mais, tá gerando um desgaste de energia maior que não deveria e não tá tendo equilíbrio, reposição,
tem que observar, tem que procurar, assim, o nutricionista, ver lá na parte da alimentação, o que isso está impactando, trabalhar as questões emocionais, as crenças e a mudança de ambiente, muitas vezes, né? Para ver também o que isso pode ser melhorado, buscar lá a acupuntura, a meditação, o trabalho do Kim aí para poder ter mais ferramentas para utilizar no dia a dia. Então, enfim, não é para ficar sofrendo com a dor e virando amiga dela. Ah, não, isso aqui já está comigo há 100 anos e está tudo certo. Isso aí é o que não pode, que vejo muita gente fazer, né? E, de novo, posse, né? É meu e não é assim. E aí você se adapta tanto que, de repente, você tem umas coisas muito piores porque você simplesmente, já acostumei a isso, não tem jeito. E às vezes tem, né? Acho que é importante frisar que às vezes tem. E mais importante é buscar aquele profissional que você se sente confortável, que você acredita que pode te ajudar, né? E a área também, aqui a gente está falando da hipnose, do Kim, da Samia, mas dentro desses aspectos, você pode procurar ali na verdade, eu acho que você pode entender, você deve entender que existe todo tipo de ajuda que pode auxiliar. E ter esses profissionais não significa que o seu problema também vai ser resolvido do dia para a noite. É importante que você se coloque naquele caminho de falar, cara, eu vou focar em mim, eu vou começar essa jornada para buscar uma qualidade de vida melhor. E é uma jornada, é um passo a passo, é um caminho, é longo prazo muitas vezes, tá? Então, algumas coisas você vai perceber um resultado imediato com as mudanças que você faz, e algumas não, e você vai precisar de mais ferramentas, de mais continuar andando naquele caminho rumo a essa mudança, né? Simplesmente eu estou falando isso para deixar aqui o ponto de que não existe milagre, tá? A mudança é possível, mas ela leva um tempo, é gradativa e tem ferramentas e caminhos para vocês fazerem isso. Acho que tem que ter isso muito em mente, né? Nesse universo imediatista que a gente vive, a gente esquece às vezes que as coisas levam um pouquinho mais de tempo, mas que tem conserto aí, gente. Acho que é isso. Só duas frases, duas reflexões que eu aprendi em casa, é que nenhum CNPJ vale um derrame, um ABE. E o segundo ponto é que a gente não nasce sabendo comer com palitinho, né? Com faiti, como você chama aqui? Um palitinho de comida oriental, a gente não nasce, tem que treinar. Né? Eu não gosto de comida oriental, tá tudo bem, mas ninguém nasce aqui sabendo andar. Uhum. Nenhuma criança sai da mãe e anda. Então tudo é um processo e geralmente demora em torno de 1 ano para uma criança andar. Andar bem, 1 ano e meio, a não ser que essa criança seja... Mas a média é 1 ano, 1 ano e meio. Ou para falar, tem criança que não fala rápido, demora aí uns 2 anos para falar. Então tudo é um processo. Até mais, às vezes. Então isso complementa o que o Ravi falou. Então é um processo. Não adianta acelerar o processo, não adianta pular etapas, que foi o que eu contei, né, do meu brother, né, então, que fez com a filhinha dele. Passou a fase do agachar, a menina não conseguia subir um banco alto, né, a criança lá, a filha dele. E aí a gente teve que reeducar ela para passar, porque ele já botou ela em pé. Não, vamos deixar minha filha em pé. Retardado, fisioterapeuta, vamos acelerar. Só que não, tinha que ter passado pelo agachamento, semi-agachamento, né, o ajoelhado, semi-ajoelhado. E aí mudou, né? E aí a gente teve que treinar. Mas esse é um caso muito real. Eu estou tentando trazer ele para ele conversar disso aqui, uma live de meia horinha só para mostrar que é um processo. A gente precisa respeitar esse processo, mas tem que fazer o processo, respeitar o processo e aderir ao processo, tá? Então são essas duas... né? O mais difícil às vezes dar o primeiro passo, que é o quê? Aceitar que tem um incômodo e precisa começar a mudar. Às vezes esse aí é o mais difícil. Uma hora que você entende, fala, não, realmente já deu, tá atrapalhando, deixa eu buscar aqui uma coisa para mudar, você já começa o processo de mudança aí. Mas é sempre importante assumir a responsa da mudança e usar as ferramentas que você tem à mão para potencializar esse resultado aí. É isso. Show. Legal. Temos mais perguntas aí? Acho que não. Deixa eu falar uma coisa importante. Claro. Diga. Porque eu posso deixar o negócio meio torto, assim. Eu não falei mal do cortisol, tá? O cortisol, ele é importante. Não, porque tem gente que pode ver o cortisol como vilão, isso não é verdade. Ele é precursor de muita coisa, a gente precisa dele, né? Ele só não pode estar em desequilíbrio, nem para mais, nem para menos. Tudo em equilíbrio. Isso muito claro, muito claro. Não falei mal do cortisol. Não, como tudo, tem que estar em equilíbrio. O cortisol ele existe no corpo porque ele tem um objetivo, né? Uma razão. Exatamente. É a mesma coisa do lance do mecanismo de luta ou fuga. Você tá lá no meio da floresta, aparece o bicho, você vai ficar zen para
fugir Não. para sobreviver? Não vai. Acho que nem um Então, monge. cortisol, Acho que nem um adrenalina. monge de 8 horas ia zen. Imagina, é o cortisol e a adrenalina que neste momento de pico você leva um pouco para que você tenha uma ação automática de fugir, de se proteger, de lutar, e depois ele volta ao normal. Você tem que manter essa energia na média normal para que quando tiver um pico, um gasto excessivo naquele momento e volta. Agora, se isso ficar desregulado direto, você tem um desgaste direto e aí gera todos esses problemas que a gente está falando aqui. Então, Aí é deu ruim. buscar o equilíbrio. Show. Só essa coisa do monge, eu fiz, né? Na época que eu tava lá, eu fiquei acho que uns 25, 28 dias. Oh, os caras são bravos, viu? Mesmo meditando, malandro, você comeu errado, sentou errado, malandro. Eles têm um pauzinho, só pra antes de encerrar, mas ele tem um pauzinho que te dá pra você ficar na postura certa. Os bichos mó Imagina. bravos. Mano, você acha que os caras Regra, são de né? boa? São regras. Você tá Tipo, lá, tem que assim cumprir as mesmo. regras. Não é só Você não sentar e pode pensar na gritar. vida. Exatamente. Tem um A processo gente acha ali. que é, a gente acha que é. Não, é mó trampo, mano. Eu não consegui É meio por aí. Agora você imagina esses monges aí por anos e anos fazendo isso. Exato. Só a vida inteira, só. Muito legal. Mas show. Deve ser fácil. Cara, acho Haja que foi isso. postura, né? É isso. Ai, Não, dói a só de postura é de pensar. menos, mano. O problema é ser vegan. Que é que eu não sou vegan. Não fala Nossa, mal, eu não não fala consigo mal, que não é ficar problema lá não, e é aí lá é só solução. soja. E aí eu ficava, nossa, velho, aí tem uns temperos diferentes, porque é uns temperos que só nasce lá no frio. Aí eu falo, mano, cadê o meu gengibre? Não tem gengibre. Eu ficava louco. Foi cruel, mas também limpou. Os 2 primeiros dias nossa, limpou meu intestino que nem água. Pshá! Aí depois eu fiquei pleno, felizão. Aí você acostuma, depois de 3 dias sem comer carne, você acostuma. Mas é só chá, é interessante, é uma experiência boa. Eu não sei se tá aberto agora, mas quem tiver interesse ir pra Ásia, fica lá nos monges. Não é templo budista, não. O negócio é monge. Mas aí você fala o mandarim, né? Entre aspas, né? Não passa fome. Mais ou menos. Não passa fome, nem no mandarim, nem no inglês, né? A gente se vira ali. Mas é cruel, porque eles não falam outro idioma. Aí tinha um tradutor que ficava comigo e com a turma, né? Ficava lá direto. Só que não é turma grande, não. A turma é tipo de 6, 7 pessoas. Mas não é só da área da saúde. Isso que é legal. Sabe os profissionais, as pessoas que tiram período sabático? Sim. Vai aprender Ai, que legal. Mano, é tesão. Eu encontrei um diretor da Philips lá. Mano, Nossa. o cara é bolado na grana, ganhava em euro e tava lá. A pessoa tá buscando equilíbrio, né? Animal. Muito É. louco. Então isso é bem legal. Só que são turmas pequenas, justamente para dar, aí eles dão mesmo Atenção, a base. né? Foi assim que eu aprendi, senão eu não ia aprender nunca. Tipo, e mesmo assim, né, eu sou assim. Imagina se eu não tivesse feito isso aí. Eu tava perdido. Acho que depende do porquê você entra nisso e como você leva isso como aprendizado. Exato. Também. Mas é bom, é legal, é gostoso. Tipo, evoluiu. Mas são alguns itens, essas são fofoca, mas vale a pena. Se tiver Eu interesse faria um aí, ano faz. sabático, um Vale a período pena. sabático lá, deve ser muito legal. É animal. E é barato, tá? Deve ser Vocês falam assim, cara, mano, acho que eu gastei, tipo, 5 mil reais. Nossa. Deve ser Por muito 28 legal. dias. É ridículo, é muito barato. E lá tem comida, mano, você não passa fome, não passa frio também, é tudo, mano, é topzera o negócio, é lindo, é perfeito. Tipo, uma vez você vai, você não quer voltar. Esse é um outro ponto. É isso. Interessante. Uma vez você vai, você não quer voltar. Aí você sempre quer voltar. Não quer Show. voltar pra cá onde você tá, mas quer ficar lá. Quer permanecer, quer voltar várias vezes lá. Gente, eu não sei quanto tempo a gente tem de PMR, a gente já fez essa conta, eu esqueci, acho que há quase 2 anos. Queria agradecer muito quem passou e quem vai passar por aqui, né? Porque como ficam gravados e tal. Mas para eu não ter nenhuma síndrome de burnout, eu resolvi. É brincadeira. Eu resolvi sair do projeto, pelo menos por um tempo, para me dedicar aos projetos. Mas quero muito agradecer aos meninos. Faltou um aí hoje, mas pelo acolhimento, pela troca que a gente tem, né? E se em algum momento eu precisar, se for essencial ter a nutricionista, aí a gente conversa e eu apareço por aí de novo. Mas por enquanto quero agradecer todo mundo, né? Os que viram e os que vão ver, os que estão vendo agora. Ficou eternizado. Uma vez está no YouTube, está eternizado. É verdade. Não sai mais. Agradecer a presença nesse projeto. Acho que deu 2 anos. Acho que a gente começou em 11 de novembro de 2019. Acho que foi isso mesmo. Acho que foi isso. Eu lembro Vai que a fazer data... 3? Não. Vai fazer 3 anos. 3 Meu anos. Deus!
Foram 3 anos aí, um mini Peguei bem a ciclo. conta. Agradecer a presença, a oportunidade, né, de ter participado de algumas discussões, não discussões, discussões não é uma Conversa. palavra, mas as conversas aqui. A ideia era ter feito presencial, sentar numa mesa, né, tipo podcast, mas aí a pandemia veio e derrubou rolou. todos os projetos. Mas agradecer a sua presença, de intelectualidade, né, de crescimento aqui, pelo menos na parte da nutrição. Pra quem não sabe, a Sam é minha nutri, tá? Então passem com ela. Eu como abacate. Ela me deixou abacate. Famoso logo cortisol, pode dizer. Então pode passar com ela, qualquer dúvida que vocês tenham, pode passar com ela, tá? Com o Roy também. O Roy também já me destravou no treino lá. E o Caio faz a parte de físio, né? Então o que eu faço na minha vida, eu passo aqui com o pessoal da mesa, né? Então é interessante, né? Eu tenho que vivenciar para passar para vocês. Então agradecer mesmo de coração a presença, né? Não é um fim, né? Mas é simplesmente projetos paralelos. Acho que você tenha sorte pra caramba, que fique 10 vezes melhor, mais rica, e a gente faça o projeto para você depois. Mas agradecer a tua presença, né? E estamos juntos aí. E aí agradecer a quem está nos assistindo, agradecer ao Roy também, né? Estamos aí. O contato da ação vai ficar aqui até esse episódio, né? Então, todos os episódios anteriores até esse, o contato da ação vai ficar aqui na descrição do vídeo. E aí fica muito mais fácil de encontrar ela, tá? Mas estamos juntos aí, certo? Valeu!